Boa noite a todos. Mais uma vez estamos diante aí da nossa live, que tem sido semanal, sempre na segunda-feira às 19 horas. Hoje com um tema interessantíssimo, um tema importante, que é a boa prática da advocacia no direito médico da saúde. Até onde vai o limite ético dessa advocacia e como é que nós podemos detectar essas questões que têm invadido, infelizmente, aí a advocacia do direito médico, e acho de suma importância debatermos esse tema e colocarmos ele em dia, não só para os profissionais advogados, mas para todos os profissionais, principalmente para os profissionais de saúde, que estão aí em foco nessas questões de judicialização que vem aumentado substancialmente, segundo as últimas estatísticas aí do CNJ. Nós temos um crescimento de mais de 8% ao ano das demandas, né? E isso já foi alvo, inclusive, de uma série de posts. Nós temos reiteradamente reforçando aí essas estatísticas e resolvi discutir um assunto que é extremamente polêmico, um assunto difícil, mas que precisa ser enfrentado, né? Principalmente porque a prática da advocacia, em muitas situações, elas vêm deixando a desejar sob o ponto de vista ético, sob o ponto de vista da boa-fé. E é justamente isso que nós estamos querendo discutir no dia de hoje, né? Até onde vai a responsabilidade do advogado nessa advocacia, tá? Eu gosto sempre de contextualizar antes de começar com o tema, e eu acho que o nosso tema aqui tem tudo a ver com uma questão importante dentro do direito médico, que é o valor da causa. O valor da causa nos processos médicos não são valores irrisórios, são valores que normalmente assumem cifras importantes. E, pelo menos dentro do estado de Goiás, nós temos umas custas judiciais elevadas, talvez até a maior do Brasil. E não é fácil trabalhar com custas elevadas, porque existe uma manobra que normalmente acontece envolvendo aí o pedido de assistência judiciária, que muitas vezes nos deixa de mãos atadas, sem saber o que fazer. Então, vamos comentar vagarosamente, bem devagar, para os ouvintes poderem entender, principalmente aqueles que não são do direito, entender como é que é essa logística. Toda causa no direito civil, ela tem um valor específico, né? E, via de regra, esse valor ele tutela, ele direciona honorários de advogado. Então, por exemplo, se eu tenho um cliente que está sendo processado, ele chega até mim e fala: olha, recebi esse processo, quais são os seus honorários para me defender nessa causa? A grande maioria dos advogados vai para o valor da causa e dá um percentual em cima do valor da causa para poder atuar no processo. Eu, particularmente, não faço isso como regra. Eu costumo, inicialmente, analisar o processo, verificar a complexidade do processo, verificar se aquele valor da causa ele é justo ou não. Na grande maioria das vezes não é justo. E só assim eu consigo precificar os meus honorários. Diferentemente de muitos que olham o valor da causa, não, eu cobro 15%, eu cobro 10%, eu cobro 20% do valor da causa. Mas a análise da complexidade é importante, porque às vezes os 10% que você vai cobrar, ele vai te demandar um trabalho muito maior que você imaginava. Por isso é que é importante você sempre analisar essa questão da complexidade da causa. Analisar se aquele cliente realmente tem razão ou não, né? Até onde você pode trabalhar aquelas questões, né, que estão sendo colocadas em desfavor do seu cliente e tudo mais. Quando você patrocina uma causa, você é advogado do autor, você espera, obviamente, receber honorários no início e, obviamente, honorários de sucumbência. E os honorários de sucumbência são aqueles arbitrados pelo juízo, né, em relação ao valor da causa, ao valor da condenação. Se o valor da causa ele foi aceito pelo juízo, você vai receber no mínimo 10% daquele valor. Por isso que o valor da causa nos processos médicos muitas vezes são altos, exorbitantes.
Os advogados patrocinam causas objetivando lá na frente receber honorários satisfatórios, poupudos. E muitas vezes existe uma manobra nesse valor da causa que faz com que evidencie uma certa má-fé na forma de você encontrar aquele valor e postular aquele valor em juízo. E é justamente sobre esse calcanhar de Aquiles, essa questão, é que nós vamos discutir hoje. Muitas das causas, elas têm o pedido de assistência judiciária. Para o Tribunal de Goiás, nós temos uma súmula. Você precisa não só acostar a declaração de hipossuficiência, mas demonstrar que você é hipossuficiente. E para isso, você tem que acostar extratos bancários, carteira de trabalho, extrato de cartão de crédito, despesas correntes para demonstrar que o seu salário, boa parte dele está sendo comprometida pela sua sobrevivência. E aí, o magistrado vai analisar o valor da causa, vai analisar o que se ganha, o que se gasta, e vai analisar se cabe ou não a concessão do valor da causa. Mas no Tribunal de Justiça de Goiás, é fácil você conseguir isso. Porque se você tem um valor da causa hoje de R$500 mil, e nós vamos ver matematicamente que não é difícil chegar nisso, né? Você vai ter aqui como custas judiciais algo em torno de R$15.700. É um valor proibitivo, por exemplo, para quem ganha R$4, R$5 mil. Para quem, por exemplo, programou uma cirurgia, às vezes fez a cirurgia pelo convênio, ou uma cirurgia eletiva que ele precisou fazer, mesmo que estética, ele se programou, juntou recursos, foi lá e aos poucos, durante 2 anos, conseguiu executar a sua vontade, enfim. Mas para quem ganha R$4, R$5 mil, pagar 15 de custas é muito caro. Se você tem um valor da causa, aqui em Goiás, por exemplo, de R$800 mil, o que também não é difícil, você vai ter custas em torno de mais ou menos R$23 mil, custas processuais, para pagar no início. Então, a concessão da assistência judiciária, ela tem sido algo que, pelas custas, pelo valor que se cobra no Tribunal de Goiás, tem sido algo que a concessão está sendo facilmente aceita pelo tribunal. E muitos desses pacientes entram com pedidos chegando a valores de 800, R$1 milhão na causa, acumulando danos materiais, danos morais e danos estéticos. É aí que entra a grande sacada dessa questão toda, que é a seguinte: você tem um valor da causa de 800 mil. A pergunta é como você chegou a esse valor da causa? Ele pede uma indenização de dano moral de 150 mil, uma indenização de dano estético de 100 mil, 150 mil, e o restante de dano material, que ele faz um cálculo que nós vamos fazer mais ou menos aí, para você ver como é fácil chegar nessa questão. E aí o que acontece? Você sabe que, analisando as jurisprudências, dificilmente você consegue uma indenização de dano material e dano moral no valor de 100 mil, 150 mil reais. Esse não é o valor que normalmente os tribunais têm concedido. Qual é o papel do advogado diligente? Analisar o caso, analisar o prejuízo, analisar os documentos, saber, olha, você tem direito, realmente é uma causa que tem possibilidade de ter êxito, mas eu vou checar a jurisprudência do tribunal, de onde vai ser proposta a ação, para ver o que esse tribunal entende que é cabível como dano material, como dano moral, o que ele tem entendido sobre isso, principalmente dano estético. E vou propor aqueles mesmos valores. Por quê? Para evitar o que a gente chama de sucumbência recíproca. Se eu peço 150 mil e o tribunal me dá 10, a diferença de 140, você, autor que perdeu, tem que pagar para o outro advogado. Mas se você tem assistência judiciária, esse pagamento fica suspenso por 5 anos. Porque, infelizmente, o Código de Processo Civil entende que a assistência judiciária alcança as custas e honorários de sucumbência, o que, na minha opinião, é um equívoco. Porque se não alcançasse os honorários sucumbenciais, facilmente
os advogados diligenciariam seus pedidos de acordo com aquilo que os tribunais vêm concedendo e não aquilo que ele gostaria. Está muito parecido com a justiça trabalhista. Eu peço indenizações altas, chega lá, eu tento fazer um acordo por valor irrisório e sai todo mundo satisfeito. No meu entendimento, é litigância de má-fé. Se o seu cliente realmente tem direito a 100 mil, por que você faria ou instruiria o seu cliente a fazer um acordo para receber 10? Tem alguma coisa errada. É porque ele não tem aquele direito de 100 mil, de 150 mil. E, infelizmente, no direito médico e da saúde, isso tem acontecido. A assistência judiciária, as custas judiciais, pelo menos no estado de Goiás, tem ocasionado, tem encorajado muitos advogados a exagerarem no valor da causa. Porque aí ele tem custas elevadas, ele consegue comprovar a insuficiência para o pagamento das custas, e se perder, o que provavelmente vai acontecer, pelo menos nos valores que são propostos, o cliente dele não paga a sucumbência recíproca. Isso é uma questão ética, é uma questão moral. Se chega um cliente no meu escritório querendo propor uma ação, eu vou fazer toda a análise do caso, vou verificar se existe ou não a possibilidade daquele direito alegado, vou verificar a possibilidade de concessão dos danos e, principalmente, vou estudar, dentro do tribunal que será proposta aquela ação, qual é a média de indenizações que aquele tribunal vem condenando, para evitar essa questão da sucumbência recíproca, para evitar essa questão da litigância de má-fé, que não é reconhecida pelo Poder Judiciário, infelizmente. Infelizmente. Se nós tivéssemos um Poder Judiciário mais atento, com certeza ele iria falar, olha, esses patamares solicitados, eles estão muito além daquilo que são concedidos. Então, condena em sucumbência recíproca e em litigância de má-fé pela inobservância do advogado em não ter a diligência e o cuidado devido, criando aí no próprio cliente expectativas indenizatórias que fogem da possibilidade de concessão do tribunal. É óbvio que essas questões, elas são questões que vão ser avaliadas de caso a caso. Existem indenizações, sim, de 50, de 60, de 80 mil, mas ela não é a regra geral. Isso precisa ser muito bem analisado. O que é uma indenização por um dano estético, o que é uma indenização por dano moral e o que é uma indenização por dano material. E por que facilmente se chega a valores exorbitantes, principalmente quando se pleiteia dano material. Então vamos começar pelo dano estético, que é um dano permanente, como o próprio nome fala, é um afeiamento permanente provocado por algum procedimento, por alguma conduta. Uma cicatriz que não existiu num lugar, que provocou uma situação de vergonha, de vexame, alguma coisa nesse sentido. Tá? Então se paga uma indenização por ter prejudicado esteticamente o indivíduo, aquele paciente. O que nós temos visto? Em questões cirúrgicas, são indenizações, se forem cicatrizes, se não forem no rosto, forem em lugares que não são vexamosos, que não ficam à mostra, mas que eventualmente podem ser alegados, são indenizações de 10, de 15 mil. Às vezes chegam a patamares maiores. Mas não são valores milionários. Longe de se pedir 150. Eu tenho uma série de processos comigo em que o pedido é 150 mil. De cicatriz que nem no rosto é. Em lugar que a roupa tampa. Abafa. Acontece. O dano moral é aquele abalo psicológico provocado pela situação, que tem o objetivo de indenizar o indivíduo sem empobrecer quem paga e sem enriquecer quem recebe. Então, aquele caráter educativo e punitivo, ele é colocado em análise e chega-se a valores aí que podem a 30, 40 mil, dependendo do caso. Dificilmente, por óbito, se tem valores tão altos. E eu vejo pedidos de 150, 200 mil de dano moral. Não vai conceder e não vai pagar sucumbência, simplesmente porque tem assistência judiciária. Agora, o dano material, ele é mais complexo. O dano material, ele é um dano que você consegue comprovar. Então, são as despesas tidas por aquela
por aquele infortúnio, devidamente comprovadas com seus recibos, você soma e, obviamente, da data da propositura, da ocorrência até a condenação, você vai ter a correção dos valores. Eles podem chegar a valores dependendo do que foi gasto. Mas existe um viés dentro do dano material que é muito perverso, que é o pedido de pensão vitalícia. Pelo menos até os 73 anos, que é onde se tem a média, a expectativa média de vida do brasileiro. Então, se você pegar um indivíduo que entrou com uma ação e ele tem aí os seus 33 anos, seus 40 anos, por exemplo, ele vai pedir uma indenização até os 73, pagamento mensal. Se ele colocar um salário mínimo aos 73 anos, tendo 40, nós vamos fazer um cálculo aí de 33 anos pagando pensão. Esses valores, no valor de salário mínimo de hoje, chega fácil a 600 mil. Então, quando você pega esse valor da causa, soma ele com dano material, com dano moral, com dano estético, você ultrapassa facilmente o valor de 800 mil. Aí você vai analisar, mas por que o advogado pediu essa pensão? O indivíduo ficou inválido? O procedimento, aquilo que o paciente se submeteu, chegou a provocar uma lesão permanente que impossibilitou ele completamente para o trabalho? Ele passou pela perícia do INSS, ele foi afastado, ele foi aposentado por invalidez, ele teve prejuízo financeiro em relação a isso? Eu vejo muitas ações que não tem isso. Ele foi afastado pelo INSS, ele está com auxílio-doença, mas você não tem um laudo de incapacidade permanente. Às vezes, nem sequer de lesão que possa prejudicar a atividade laboral dele. Ele está afastado, vai recuperar, recupera 100%, pode voltar a trabalhar normalmente, mas eles pedem essa pensão. Obviamente, o tribunal vai demandar perícia, esse tipo de ação, e vai descobrir que esse paciente não tem a mínima condição de ser aposentado pelo que aconteceu. Eu tenho processos dessa natureza e vejo isso acontecer a todo momento. Então, questões como essas são questões que, infelizmente, estão invadindo o direito médico da saúde, tal como invadiram aí e continuam invadindo o direito do trabalho, e que tem dificultado o trabalho dos advogados que trabalham de forma séria. Nós temos que refugar essa prática e combater, contestar de forma veemente, mesmo que o tribunal não dê litigância de má-fé. Nós precisamos alertar o Poder Judiciário, nas nossas peças contestatórias, que isso está acontecendo com uma grande frequência. E isso é extremamente prejudicial para a advocacia do direito médico, principalmente para aquele advogado que trabalha de forma ética e que consolida o seu trabalho com clientes de um poder aquisitivo razoável. Normalmente se trabalha com clientes que têm uma condição financeira boa, e a boa reputação do profissional diz o tipo de cliente que normalmente ele tem. E seguramente, advogados que patrocinam essas causas, seguramente ele não vai criar uma boa reputação dentro da especialidade. Mas como é uma especialidade que está crescendo muito, ela é uma especialidade que tem atraído muitos profissionais justamente por essa questão financeira. Muitos, inclusive, sem expertise para discutir questões técnicas do direito médico. Falo isso muito para os meus alunos na mentoria. Nós temos um módulo para aprender a precificar e analisar a complexidade da causa. Eu digo, olha, não se iluda. Essa questão de precificação ela é importante, porque se você for só pelo valor da causa, você pode cometer um erro muito grande com o seu cliente e com você. Porque a complexidade da causa, se não for analisada por você, pode ser que você dê um preço que lá na frente você se arrependa. E se você for injusto com o seu cliente em relação ao preço, você pode ter certeza que é um cliente que não vai ser fidedigno com você. E o direito médico hoje ele está evoluindo não só para questões judiciais. Aquele cliente que é que está numa demanda judicial com você hoje, ele pode perfeitamente ser o seu cliente no preventivo. As pessoas não fazem esse raciocínio e não buscam a fidelização do cliente, que é um elemento importantíssimo, é um elemento que eu acho que deveria basear toda a relação
do profissional advogado com o seu cliente. A boa fé em tudo que se faz. Isso é um elemento importantíssimo, né? Então, esses casos que a gente normalmente aborda, envolvendo assistência judiciária e pedidos indenizatórios exorbitantes, e muitas vezes pedidos indenizatórios que não têm a menor razão de ser recepcionada pelo Poder Judiciário, elas precisam ser combatidas. E eu tenho visto que isso tem acontecido com uma grande frequência, para minha tristeza, né? Porque, infelizmente, não é uma prática que deve ser adotada por muitos profissionais. Às vezes o profissional vem de outra área para dentro do direito médico, simplesmente porque adotou essa prática lá e a sua reputação não foi das melhores, ele não conseguia captar os melhores clientes, os clientes com poderes aquisitivos diferenciados, e aí ele vem praticar os mesmos atos dentro de outra especialidade. Aqui, mais do que tudo, ele não vai conseguir. O tecnicismo do direito médico é muito grande, não é uma área para se aventurar. É uma área para se conhecer, para se estudar, para se aprender, para construir expertise e autoridade aos poucos. E para isso você não pode acreditar que sozinho você resolve. Normalmente as equipes são muito bem estruturadas, com assistentes técnicos que são preparados, que sabem analisar quesitos, que sabem elaborar quesitos e que realmente ajudam o profissional. Muitas vezes esses profissionais, advogados, eles demandam ações, eu diria que com valores exorbitantes, na expectativa de oferirem valores aí sucumbenciais ou de honorários satisfatórios, porém, a deficiência em analisar a causa, muitas vezes, impossibilita ele de perceber que aquela causa foi proposta da forma equivocada e que tem grande chance dele perder. Mas aí, provavelmente já recebeu os seus honorários convencionais e foi mais uma ação que vai ser jogada na conta do juiz. O juiz é quem resolveu, infelizmente ele não entendeu como a gente, nós entramos com recurso, o tribunal não reformou a decisão, enfim. E acaba que a culpa é jogada em cima do magistrado e não do advogado que não soube selecionar, analisar e propor a causa adequada. Inclusive, em algumas situações, não propor a causa. Porque existem condições em que você, ao analisar o caso concreto, você verifica, olha, a possibilidade de você não ter êxito nessa ação é muito grande. Eu, particularmente, não patrocino ações desse jeito. Essas aventuras judiciais, elas não entram para a estatística do meu escritório. Então, mas infelizmente, muitos profissionais fazem e se aventuram e, infelizmente, trabalham acreditando que essa conduta hoje é o salvaguarda financeiro dele e amanhã a gente vê o que vai dar, né? Então essa é uma questão muito melindrosa, é uma questão que eu fiz questão de trazer e discutir, porque eu acho que nós precisamos combater de forma veemente, mesmo que o Poder Judiciário não atenda os nossos pedidos, mas nós temos que alertar a todo momento essa dificuldade. É óbvio que em alguns tribunais da federação, dos estaduais, as custas não são tão elevadas como as custas judiciais aqui do estado de Goiás e que talvez a assistência judiciária tenha um critério diferente para ser concedida. Mas aqui existe uma súmula que, como já foi dito, que faz com que o indivíduo tenha a obrigatoriedade de demonstrar os seus ganhos e os seus gastos e a incompatibilidade do pagamento daquelas custas. Lembrando, não é difícil uma causa de direito médico alcançar valores superiores a 500, 800 mil reais. Basta o advogado fazer um pleito com assistência judiciária, que ele sabe que muitas vezes não vai ser concedido, mas ele garante assistência e toca o processo para frente. Existe uma outra situação que eu gostaria de chamar a atenção, que é aquela em que ele entra com a ação, o tribunal não concede assistência judiciária. Ele entra com recurso, o juiz não concede, ele entra com recurso, o tribunal mantém a decisão, não tem assistência judiciária. Não pagando as custas iniciais, cancela aquela distribuição. Não teve análise do mérito. O que o advogado faz? Ele vai lá na petição e reajusta os valores da causa para aqueles valores que o paciente pode muitas vezes pagar,
analisando e observando aquilo que os tribunais têm concedido, dano material e moral. Ou seja, ele abaixa o valor da causa, ele ajusta, encontra um valor positivo e intenta a ação novamente. Essa ação, às vezes, ela corre com a ausência da assistência judiciária, só que o risco da sucumbência recíproca ele minimiza porque ele busca no tribunal onde ele entrou com a ação os valores médios, tirando o paciente daquele risco da sucumbência pelo fato dele não estar sendo coberto pela assistência judiciária. Vi essa prática acontecer e muitas vezes eu alerto até na minha peça, esse mesmo pedido foi intentado com o valor da causa diferente. Foi distribuído, foi cancelada a distribuição e não teve absolutamente nada. Então essa questão do valor da causa é uma questão que precisa muito ser analisada, tanto para você, advogado, que recebe essa ação, quanto você que propõe essa ação em favor do seu cliente, tá? E analisar adequadamente isso para não permitir que o juízo de valor é meu, que essa maledicência circunde a sua advocacia. O que nós tentamos fazer aqui com a nossa advocacia do direito médico de saúde é uma advocacia pautada pela excelência na prestação de serviço. Nós precisamos ser justos com o nosso cliente. Se a causa é muito complexa e demanda muito trabalho, ela tem os honorários maiores. Se ela não tem, ela pode ser mitigada sim, não vai ser baseada única e exclusivamente no valor da causa. Eu já tive clientes com valor de causa muito alto e que eu não cobrei 10% do valor porque não tinha complexidade. Simplesmente porque aquela causa era uma aventura judicial em relação aos valores que estavam sendo propostos. Não seria nem injusto cobrar do meu cliente uma porcentagem em cima daquele valor. A gente sabe que tem grande possibilidade de não vingar. Aí o risco é meu, né? É a minha análise. Se por um acaso o Poder Judiciário recepcionar aqueles valores pleiteados, eu fiquei no prejuízo. Eu não cobrei o que eu deveria. Mas analisei a complexidade da causa e já foi o suficiente. O tecnicismo e a expertise vai te ajudar, advogado, a saber analisar todas essas questões. E acho que elas precisam ser combatidas e dirimidas com boa fé. Esse era o tema que nós tínhamos hoje para discutir, né? É uma questão importante, né? Agradecendo a todos vocês aí pela audiência, por quem acompanhou. Essa nossa missão no Instagram de estar sempre informando tudo que acontece dentro do direito médico. E eu acho que o valor da causa, eu acho que pedido de assistência judiciária, boa-fé processual, isso deve permear também aí os conhecimentos que devem ser divulgados e a forma com que a gente normalmente trabalha na captação dos nossos clientes. Agradeço a todos aí pela paciência e mais uma vez pela deferência. Tenham um bom descanso, uma boa semana e mais uma vez muito obrigado.